Oi pessoal, boa tarde. Para quem está pegando esse vídeo aqui e não me conhece ainda, o meu nome é Fernanda, eu sou professora pesquisadora na UTF-PR de Campo Mourão e venho aqui principalmente como mãe de uma criança diagnosticada com autismo, com transtorno do espectro autista, para conversar com vocês. Então, se você tiver interesse em ver o vídeo anterior, pode procurar, ele está aqui no canal do YouTube. Você pode conhecer um pouco melhor o começo dessa história, né? E é o seguinte, pessoal, no primeiro vídeo eu conversei com vocês contando por tudo que eu passei até chegar nesse diagnóstico do Davi. Mas hoje eu decidi vir falar com vocês um pouco sobre os sinais que me fizeram despertar para a possibilidade que o Davi teria o autismo. Pois bem, o Davi teve um atraso só, que foi para sentar. Ele demorou um pouquinho para sentar, mas eu lembro que na época eu procurei uma físio, ela me passou 2 exercícios e com esses 2 exercícios, em menos de um mês ele começou a sentar certinho, com independência, enfim, né? Depois ele andou com 1 ano e 15 dias, tinha engatinhado, enfim, tudo parecia ali dentro de um padrão de desenvolvimento previsto, né? Só que aí, nesse meio tempo, veio o falecimento da minha mãe. E o Davi ficou 2 meses bem estático, sabe? Ele estava bem aversivo com o avô dele, né? Toda vez que o avô dele ia conversar e brincar com ele ficava totalmente estático. E isso melhorou depois de 2 meses após esse luto, digamos assim, da minha mãe, né? Mas durante esse período, todos os movimentos que alguém fazia parecido com ela, ele tinha um movimento aversivo. E até aí tudo bem, né? Só que aí eu comecei a perceber ele muito alheio às outras pessoas. Então, por exemplo, veio alguém podar a grama, cortar a árvore, dava um oi, um tchau para ele, e ele ficava olhando para o nada. Ele não demonstrava interesse. Por outro lado, a gente tinha uma situação que deixava a gente confuso, porque com as pessoas de casa aqui, com os pares, ele agia de modo muito próximo a uma criança neurotípica. Então, o neuro, por exemplo, quando eu marquei a consulta, eu apresentei mais de 20 vídeos, né, do Davi. E nos vídeos, um neuro conceituado, pediu 6 meses para fechar o diagnóstico, com acompanhamento de psicóloga e fono. Por quê? Porque com os pares de casa, nos vídeos que o médico viu, ele tinha um comportamento que parecia muito de uma criança neurotípica. Ele tinha uma interação relativamente boa socialmente com os pares de casa, ele dava função para os brinquedos, enfim, ficava aquela dúvida, tá? E aí, depois de 6 meses de análise, né, o neuro fechou o diagnóstico. E quando o neuro fechou o diagnóstico, eu que estava quase 1 ano crente que ele teria autismo, aí na hora eu fiquei indignada. Eu falei assim, doutor, mas por que ele tem autismo, né? Por que o senhor achava que não, agora o senhor acha que sim? E ele falou assim, olha, agora eu não tenho mais dúvida, né? Ele se enquadra não só pela comunicação, porque é o seguinte, gente, existe um manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais chamado DSM, que na sua última versão, aqui está em uso agora, é chamado de DSM-5. E nesse manual são considerados como critérios de diagnóstico uma deficiência social e na comunicação e os interesses restritos e comportamentos repetitivos. Então, o que acontece? Às vezes uma criança ela tem um atraso ali na sua comunicação, algumas dificuldades, e você não vê nela um comportamento repetitivo, um flapping, né? Aquele movimentozinho com as mãos que às vezes as crianças fazem, né? Ou com a cabeça. E mesmo assim, às vezes você vai e o neuro vai enquadrar. Por quê? Porque no caso do Davi, o Davi ele considerou alguns comportamentos repetitivos, como por exemplo, começar a pegar várias caixas e ir colocando num determinado local, isso dentro do consultório. E aí o médico tentava fazer uma interferência, uma intervenção, e ele
ficava alheio a essa intervenção e continuava fazendo aquele movimento, né? Então, ele falou, Fernanda, com essas características nós já podemos enquadrar ele dentro do espectro. Acontece que essa ideia, né, que vocês ouvem às vezes falar autismo e às vezes vocês também ouvem falar em TEA, transtorno do espectro autista, é por quê? É porque também nesse manual nós tivemos uma ampliação de nuances que se tinha antes de desdobradas de diagnósticos, como síndrome de Rett, né? E assim por diante, de modo separado, agora tudo dentro do transtorno do espectro autista. E também, com isso, nós tivemos uma nuance maior, digamos, um leque maior de características consideradas dentro do transtorno, tá? Então, às vezes tem uma discussão, né? Nossa, aumentou muito o número de diagnósticos, o que está acontecendo? Eu acredito que nós temos vários aspectos para pontuar sobre isso, né? Nós temos hoje um número maior de crianças que sobrevivem à prematuridade e que tem um efeito mais predispositor a isso. Nós temos diagnósticos mais refinados e feitos com a criança ainda muito menor, né? E podemos ter outros aspectos ambientais de interferência aí que a gente ainda não pode mensurar. Mas o fato é que nunca um autista vai ser igual ao outro. Então, a lição, né, a dica que eu dou para quem está aí do outro lado, se você perceber alguns sinais, né, por exemplo, um olhar lateralizado, às vezes eu tinha a impressão que o Davi era estrábico, um delay, uma demora quando você chama ele. Às vezes você chama e você tem que ir até ele te vê na frente para ele atender esse chamado. Você vai perceber que uma criança neurotípica, ela atende com muito mais rapidez, a mais de 70% das vezes. E essa incidência é mais baixa numa criança dentro do transtorno do espectro autista. O contato visual é bem baixo. Você vai perceber que entre você e um objeto, a criança ela vai olhar mais para o objeto. E é curioso, a criança neurotípica ela não faz isso. Instintivamente ela vai olhar primeiro para a pessoa. A demora para entender alguns códigos de comunicação. E quando eles aprendem, ainda é muito mecanizado, para depois você ter uma percepção mais generalizada. O tchau, o beijo. O Davi demorou para fazer o tchau e o beijo, mas assim que eu comecei a estimular, antes do diagnóstico, ele já começou a fazer. Mas eu falava assim, parece que é mecânico. E depois que ele internalizou o processo, então é essa decodificação da intenção da comunicação com o outro, ela é muito diferente. E aí eu comecei a perceber a diferença de um atraso de desenvolvimento de comunicação para um transtorno do espectro autista. Tem algumas nuances que elas são distintas. E quem convive bastante com a criança consegue perceber isso. Então, assim, eu quero começar a postar vídeos para conversar com vocês, tá? Trazer a minha experiência com relação ao Davi e com as coisas que eu estou estudando agora sobre isso, né? Mas o que eu deixo aqui se você perceber algumas características, não relute em ir atrás de uma posição de um neuropediatra. Não tenha medo do que você vai ouvir. Em algum momento você vai ouvir. Então é melhor ouvir o quanto antes o que você tem que ouvir. Às vezes vai ser um medo desnecessário, a criança não está dentro do transtorno e ou dizer para você que ainda que ela esteja, por mais que na hora a notícia seja o que eu faço agora com isso? A gente sempre encontra um caminho para melhorar as coisas. Sempre existe uma possibilidade e uma luz no final do túnel. Eu tenho experimentado isso a cada dia e posso compartilhar com vocês. Mas veja lá, dificuldade de contato visual. Olha mais para o objeto do que para a pessoa. Demora para responder, para vir até você quando é chamado. Não entende comando simples quando você diz me dá, pega.
puxa muito você, utiliza muito a sua mão para pegar as coisas, ao invés de tentar uma outra forma de comunicação, uma dificuldade muito grande de usar o apontar como forma de demonstrar ou pedir coisas, são características que tem que ativar o nosso alerta. E é isso por hoje, pessoal. Em breve eu quero conversar um pouco com vocês sobre que caminho que a gente pode seguir após receber um diagnóstico. Você vai receber um laudo e nesse laudo vai estar escrito ali algumas terapias, algumas coisas que têm que ser iniciadas. E em breve eu quero conversar com vocês sobre isso. Um abraço, até mais. Se esse vídeo foi importante para você ou se você acredita que ele possa contribuir com a vida de alguém, compartilha, ativa as notificações e até mais.